Boa tarde, meninos. Olha só, a gente vai fazer a outra metade, a outra parte da apostila de vocês, tá bem, sexto ano? A primeira parte vocês viram com a professora Fernanda, tá? Mas agora quem vai ser a professora de vocês de matemática sou eu, tá bom? Ela já explicou a primeira parte, passou o vídeo para vocês. Eu vou explicar a segunda parte da apostila e aí na nossa aula ao vivo eu vou conhecer vocês e aí vocês tiram as dúvidas comigo, beleza? Então eu vou explicar para vocês aqui o que é a unidade de milhar, centena, dezena, as unidades. Depois a gente vai ver como que reduz o número, como que a gente vai colocar um número na forma somativa, como que eu vou fatorar esse número, tá? Bem simples aí essa primeira lista de vocês, só estudando mesmo os números naturais. Vocês já viram o que são os números naturais com a professora Fernanda? Os números naturais são aqueles números, vou colocar aqui no cantinho, ó, números naturais, é o Nzinho, são aqueles números que são inteiros e positivos, tá bom? Para ser um número natural, tem que ser número inteiro e positivo, tá? Quando o homem começou a contar, ele começou com os números naturais, que foram os números 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, tá? Mas aí depois ele viu que tinha necessidade de haver números negativos, porque existia já saldo devedor. Por exemplo, um agricultor, ele comprava grãos de alguém e ficava devendo. Então, como que ele ia colocar essa anotação, essa informação na agenda dele? Não tinha jeito, né? Então, nasceu os números negativos. Quando eu coloco esses números negativos aqui no conjunto numérico, ele vem aqui, ó, no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, ele vai abarcar tanto os positivos quanto os negativos. Então, foi aqui que apareceu os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, tá bom? Aqui, na notação de conjunto numérico, se você se deparar com um Nzinho dessa forma aqui, ó, por exemplo, com um asterístico em cima, quer dizer que são os números naturais, exceto o número 0, ou seja, começa do 1, tá bom? 2, 3, 4 e assim para todos os outros, tá? Depois desses números, né, naturais, depois veio os inteiros, que abarcou tudo, e aí ficou positivo e negativo, mas somente número inteiro, teve que surgir mais um outro conjunto numérico, porque, parem e pensem, hoje não existe mais só 1, 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3. Existe também os números quebrados. E esses números quebradinhos, né, eles podem ser escritos em forma de fração ou não. Quando ele pode ser escrito em forma de fração, esses números são chamados de números racionais. E o símbolo dele é esse Qzinho aqui, ó. Tá? Quando eu não consigo colocar ele em uma fração, ele é chamado de número irracional. E o símbolo dele é essezinho. E toda essa gama de números, todos esses números, são chamados de números reais. E a simbologia é esse R. Então, dentro dos números reais, eu tenho os números naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Só que, note que quando eu tenho os números inteiros, ele leva os naturais com ele. Quando eu tenho o racional, ele leva o inteiro e o natural. Mas o irracional não, ele é sozinho, tá vendo? Ele fica no cantinho, ele é solitário, tá bom? Ele não leva ninguém com ele. Se um número é irracional, ele não vai ser natural, ele não vai ser inteiro e ele não vai ser racional.
Ele é irracional, ele é sozinho. Mas se um número é racional, pode ser que ele seja inteiro. Pode ser que ele seja natural. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de número racional, tá? Que é o que vai ser novidade para vocês aqui do sexto ano, porque vocês já viram lá no Fundamental 1 números positivos e números negativos, né? Fizeram continhas com números positivos e números negativos. Quando eu estou devendo e compro mais alguma coisa, aumenta a minha conta, ou seja, eu aumentei, meu número negativo continuou negativo, porém eu aumentei ele. Da mesma forma, quando eu tenho um dinheiro, vou lá e pago a minha conta, né? Eu vou ficar com saldo positivo. Então, vocês já viram. Positivo, negativo, ou seja, natural, inteiro, vocês já viram. Novidade aqui é só o quezinho, que é racional. Então, vou dar exemplos de números racionais aqui para vocês. Olha só. Números racionais, eu consigo escrever ele como uma fração. Então, eu vou colocar a letrinha aqui, P dividido por Q, mas não se assuste não, tá bom? É só para ficar de maneira generalizada, porque o P e o Q pode ser qualquer número, tá? Sendo assim, eu tenho um número racional. Por exemplo, 5 dividido por 4, 3 dividido por 2 e 5 dividido por 1 é um número racional? Sim, claro que é. 5 dividido por 1 é um número racional, que também é um número inteiro. E por coincidência, também é um número natural. Tá vendo que esse 5 dividido por 1, vocês sabem que é 5, ele se encaixa em todos os três conjuntos aqui. Assim como 4 dividido por 2 é um número racional, ele é racional. Tá? Todo número inteiro, todo número natural, eu consigo escrever ele em forma de fração. É só eu dividir ele por 1, certo? Ou então pegar o número, multiplicar ele, por exemplo, esse 5 eu multiplico por 2 e divido embaixo por 2. Então, eu vou ter aqui um número racional do mesmo jeito. Qualquer número natural inteiro, de novo, eu consigo escrever ele em forma de número racional, tá? Mas o racional, ele também leva àqueles que dá um número quebrado, que a gente chama de números decimais, tá? Por exemplo, 3 dividido por 2, eu tenho R$3 e vou dividir para uma pessoa. Eu vou conseguir aqui um número inteiro? Não. Vou ter aqui 1,5. Ele é um número racional. Então, todos esses números aqui tá bonitinho dentro deste conjunto maior, tá vendo? Já os irracionais, meninas, são aqueles que eu não consigo fazer isso com ele. Não consigo escrever ele como uma divisão, tá? Como uma fração. Os números irracionais vocês não vão ver agora no sexto ano, mas só adiantando para vocês, são aqueles números feios. São aqueles números que não têm ordem. Eu não consigo escrever ele em forma de fração e também nele eu não tenho uma dízima periódica, tá bom? Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7 e assim por diante, tá bom? Não precisa se preocupar com o número irracional, não precisa fazer pesquisa com o número irracional, vocês não vão ver no sexto ano sobre eles, não. Vamos nos situar só no conjunto numérico aqui maior, tá? Natural inteiro e racional, tá? Então, voltando aqui, olha só, vamos analisar esse valorzinho. Eu tenho aqui 5.258 e eu quero decompor este número. Então, olha o que vocês vão fazer. A nossa aula de hoje de matemática é sobre o sistema de numeração decimal. Bom, o nosso sistema de numeração é decimal porque vem de 10. Nós contamos em grupos de 10. A gente sempre usa os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 10 números aí. Aí a gente vai para o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, usando os mesmos 10 algarismos lá do início. Aí a gente vai para o 20, para o 30, para o 40, até chegar no 100. Depois no 100, a gente continua usando
os mesmos 10 algarismos, e aí a gente repete tudo do 0 até o 99. E vai para o 200, 300, até chegar no 1000. E depois do 1000 a gente continua sempre contando em grupos de 10. Então, com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós representamos qualquer número. Vocês já trabalharam em outros anos e já conhecem a unidade, a dezena e a centena. A unidade, a gente pode ir até o número 9. No material dourado, a gente representa a unidade com esse quadradinho, com esse cubinho pequenininho. A dezena, a gente pode ir até 99. A gente representa com essa barrinha, que tem 10 cubinhos da unidade. E a centena, a gente pode ir até o 999, a gente representa no material dourado com essa plaquinha. Essa plaquinha tem 10 barrinhas da dezena e 100 cubinhos da unidade. Na unidade de milhar, a gente tem um cubo bem grande. Neste cubo cabem 100 daquelas plaquinhas da centena. 100 não. Cabem 10 barrinhas da centena. E cabem 100 cubinhos da unidade. A unidade de milhar vai até 1999. Depois vem a dezena de milhar, que a gente representa vários cubos desse grande da unidade de milhar, tá? E assim por diante. Então, no sistema de numeração decimal, se a gente for olhar da direita para a esquerda, a gente tem a unidade, a dezena, a centena, a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar. Então, se nós tivermos, olhando a linha bem lá de baixo, 100 mil unidades, nós temos uma centena de milhar. Se nós tivermos 10 mil unidades, nós vamos ter uma dezena de milhar. Se nós tivermos 1000 unidades, nós vamos ter uma unidade de milhar. Se nós tivermos o número 100, nós vamos ter uma centena. No número 10, uma dezena. E aí depois tem a representação da uma unidade. Aqui nós temos o número 324. No número 324, nós temos 4 unidades, 20 unidades ou 2 dezenas, 300 unidades ou 3 centenas. No número 122.154, nós temos 4 unidades, 50 unidades e 5 dezenas, 100 unidades ou uma centena, 2.000 unidades ou 2 unidades de milhar, 20.000 unidades ou 2 dezenas de milhar e 100.000 unidades ou uma centena de milhar. Então, se a gente for colocar o número 136.895 no quadro posicional, a gente tem que sempre começar pelo lado direito. Então, a gente vai começar pelo número 2, que a gente coloca lá na casa da unidade. Depois, o número 9, a gente coloca na dezena, o número 8 na centena, o número 6 na unidade de milhar, o número 3 na dezena de milhar e o número 1 na centena de milhar. No número 5.704, para colocar nesse quadro posicional, a gente também tem que começar lá pelo lado direito, lá pelo número 4. Porque se a gente começar pela frente, a gente pode colocar o número 5 no lado errado. Então, começando lá pelo número 4 da direita, a gente coloca o 4 na unidade, o 0 na dezena,
o 7 na centena e o 5 na unidade de milhar. Neste número, nós não temos dezena de milhar e nem centena de milhar. Então, agora, cuidando dessas dicas de sempre começar pelo lado direito, nós vamos fazer alguns exercícios no caderno. Prontinho. Depois que vocês já viram o vídeo, né, explicando sobre cada elemento, a gente vai fazer agora a decomposição, tá bom? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês. O U, ele é de unidade, beleza? O D vai ser de dezena, C, centena, o M, unidade de milhar, tá bom? E aí, eu coloquei o número, meninos, aqui, ó, certinho, o número embaixo de cada letrinha, tá bom? Começando sempre aqui, ó, da esquerda para a direita, não pode ser o contrário, tá? Então, esse 8 é a minha unidade, o 5 é a minha dezena, o 2 é a centena e 5 é a unidade de milhar. Ou seja, vamos decompor o número, que aí com essa decomposição você já consegue fazer aí o número 5 da lista, tá? Deixa eu ver qual outra tá pedindo essa decomposição aí para vocês. O número 4... o 4 é na forma multiplicativa, é um pouquinho diferente. Vou explicar para vocês aí. Então, tá. Número 4 e 5. Então, vamos. Aqui é a unidade de milhar, porque eu tenho, ó, 5.258. É a mesma coisa aqui. 5.000. Aqui o 2 é centena, então eu tenho 2 vezes 100, que é 200. A dezena é quando eu multiplico por 10, então eu tenho 50, que é 5 vezes 10, mais 8. Ou seja, eu tenho 5.000, mais 200, mais 50, mais 8. Olha aí, consegui decompor o meu número, certo? Beleza? Agora, aproveitando aqui, só mais um pouquinho, nós vamos comparar os números. Depois que vocês aprenderam a decompor esses números, né? Vocês já viram na primeira aula também com a professora Fernanda, por isso eu tô andando mais rápido, tá bom? Mas aí vocês vão aprender também a comparar o número. Quando o número é maior, quando o número é menor e quando o número é igual. Porque vocês precisam dessa teoria para poder responder a questãozinha aí da lista de vocês. É a questão, deixa eu ver aqui. A primeira questão, comparação de números naturais. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, A maior que B. Quer dizer que o A é um número que é maior do que o número B. Então, eu vou substituir. Vou colocar 3 é maior que 2, tá bom? Então, meninos, ó, sempre vai aqui, abrir as perninhas aqui, ó, sempre para o maior, tá bom? Menorzinho. Quando eu faço esse símbolo, aqui eu tenho um ponto e aqui eu tenho uma distância maior. Maior está por maior, menor está para o menor. Assim vocês não vão errar nunca, tá? Se eu fizer, ó, 2 menor que 3, ó, o menor pedacinho, que é o pontinho, um ponto é bem menor que uma reta, não é verdade? Então, o pontinho tá para o número menor e a retinha tá para o número maior, tá bom? E quanto que é igual? Aí é muito fácil, né? Certinho, meninos? Agora, meninos, nós vamos ver a conversão de números. Nós vamos converter números romanos para números arábicos, tá bom? Então, para a gente compor outros números com os símbolos do sistema, essa numeração romana, nós devemos repetir o princípio aditivo da subtração, tá bom? Da adição ou da subtração. Mas aqui nós vamos ver os principais. Através desse, vocês vão conseguir fazer a conversão de todos os outros números. Então, aqui eu tenho os números romanos,
Vou colocar assim, ó, números romanos. E aqui, números arábicos. Vai ficar um pouco pequeno aqui. Vou colocar só assim, ó, números, tá? Números arábicos, tá bom? Arábicos. E aqui eu tenho assim, ó. Ó, eu tenho I, eu tenho o V, X, L, C, D e M. Eu faço esse D assim, mas ele tem que ser fechadinho, costume, tá? O D de números romanos tem que ser assim, ó, fechadinho, tá? Pra ficar sempre bem quadradinho, pra vocês não confundirem, tá bom? Esse I, se eu for passar esse número romano para número arábico, o I significa que eu tenho 1, certo? O V significa que eu tenho 5. X, eu tenho 10. Beleza? L, eu tenho 50. O Czinho quer dizer que eu tenho 100. E o D, eu tenho 500. M, eu vou ter 1000. Então, daqui, meninos, agora dá para vocês escrever o número que vocês quiserem, tá bom? Por exemplo, se eu quiser escrever 15, eu vou escrever 10 mais 5, não é verdade? Eu vou usar o princípio da adição. 10 mais 15, 10 mais 5 é 15. Então, vai ser XV. XV, beleza? Porque em números romanos, cada letrinha que você tem é como se fosse uma soma, tá? Se você tem a letrinha caminhando da esquerda para a direita, você tá somando. Se ela tiver ao contrário, você tá subtraindo. Como assim? Vamos supor, eu vou escrever aqui para vocês 15 e depois vou escrever 14. Então, olha só, para mim escrever o 15, eu preciso de 10 mais 5, não é verdade? Então, vai ser o V. Ó, V é 5 e X é 10. Então, vai ser XV. Pronto, 10 mais 5. Entenderam? 10 mais 5 deu 15. Agora, se eu quiser escrever 14, aí eu preciso tirar 1. Beleza, eu sei que o 1 é o Izinho, mas eu não posso colocar ele depois. Por quê? Para mim ter 14, eu tenho que ter o 10, o 5 e eu vou tirar 1, que é 15 menos 1. Então, ele vem aqui, ó. Tá vendo? Antes do 5. Então, como eu disse para vocês, se eu tiver um número, tá? Um número menor, caminhando da sua esquerda para a direita, você tá somando tudo, tá bom? Mas se ele tiver ao contrário, ou seja, se ele tiver da direita para a esquerda, aí você tá subtraindo, tá bom? Se eu escrevesse esse 1 do outro lado, ficaria 10 mais 5 mais 1, ficaria 16. Então, olha a diferença do 16 para o 14. Só muda o lugarzinho do seu I. Certinho?